dia, senhoras e senhores, graças a Moonbeast Blue que está na Toy Fair lá nos Estados Unidos. Hoje eu trago pra vocês nada mais nada menos que não só o Dark Perseus B680W, como também o QR Code dele bem aqui, que ainda não vai pegar porque o aplicativo ainda não atualizou. Meus amigos, nossa amiga Moonbeast Blue está lá na Toy Fair, lá dos Estados Unidos, onde tem uma coisa imensa para lhe mostrar hoje. A gente tem os melhores bays hoje. Aqui a gente tá cheio das novidades, inclusive os mais novos bays. Você já vai se inscrevendo aqui no canal, novamente agradeço a Moonbeast Blue, porque hoje, meus amigos, você vai ver o que é CX da Hasbro e até a evolução do Shark. Já se inscreva. Primeiramente, meus amigos, estamos aqui com Dark Perseus B680W, onde sim, o CX da... onde sim, nós temos as peças dele bem aqui. Dark Perseus B com a Hatchet 680 e a Beach Wedge. Nós já sabemos aqui que nós temos os nomes das peças, onde nós temos o chip de trava, a lâmina principal e a lâmina auxiliar, que é nela onde vai ficar o QR Code. Outro bem que também está por lá, além dele é claro, é o Arc Wizard R455 Low Orb, galera. Os atributos dele estão bem aqui, com 20, 20, 60, 7, 11, 12, altura 55. Esse aqui a gente já viu lá na Austrália, mas era só ele. Mas agora, meus amigos, vamos falar do Reaper Incêndio. Esse aqui a Takara Tomy nem mostrou direito como é que é, mas nós já estamos com ele bem aqui. Reaper Incêndio T 470K, onde a gente até consegue ver melhor como é que são seus atributos, suas peças. Primeiramente, nós temos aqui a lâmina auxiliar T, que melhora ou a resistência ou o ataque. A Blade Reaper, nós temos aqui sua lâmina principal, composta aqui de golpes rápidos esmagadores, e também o chip de trava e incêndio, prendendo aqui todo mundo. Fazendo, portanto, aqui o Reaper Incêndio T, nós temos 40, 20, 40. A Hatchet dele é 470, que essa a gente já conhece, que é 11, 12, 70, com a altura aqui 7. A Hatchet 470, essa a gente já conhece. E aí nós temos a Beach K, galera, que olha só, ela é meio taper, meio flat, por esse pouco que a gente consegue ver aqui na imagem. Formatinho bem distinto esse aqui, ainda não consigo dizer o que dá o nome desse K, mas eu já digo pra vocês que certamente isso aqui não é kick. E os atributos dele são 35, 25, 15, 25 com 80 de resistência e eclosão, galera. O próximo bait que a gente vai falar agora é o Courage Drum 660V, galera. Pois é, nós não teremos um Brave Drum, nós temos o Courage Drum, que é o novo bait que tá vindo aí pro seu Jackson. O bait dele tá aqui, Courage Drum, cuja descrição da lâmina auxiliar é o centro de gravidade baixo aqui pro Slash. O Courage, ele tem a grande força descendente, junto com o Drum que prende toda a sua lâmina CX. Fazendo, portanto, aqui o Courage Drum S, nós temos 60, 20, 20. Hatchet 660, 14, 8, 60, e aí o V que a gente já conhece, que é o Vortex, com 45, 10, 5, 40, com 80 de resistência à eclosão. Olhando agora os bays bem de perto, galera, olha só como que o Courage Drum é grande e grosso. Novamente, muita gente falando de, Cypress, vai ter adesivo no B, e gente, eu não tô vendo aqui adesivo nenhum, porque claramente se nota por essas imagens que o detalhe é pintadinho direto no B. Se a gente tivesse adesivo, a gente iria conseguir notar aqui o relevo do vinil do papel, mas este não é o caso. Próximo que a gente tem aqui é o Courage Drum visto de lado, você já sabe agora qual que é o nome do Drum Brave. E aqui nós temos, gente, Reaper Incêndio. Pois é, Takara Tomy, a Hasbro já tá mostrando aí prêmio de Random Booster que vai ser comprável. Então esse aí é um bait que se eu tirar ou não na sorte, não tem problema, porque a gente sabe que a Hasbro vai trazê-lo. Aqui a gente vê ele de lado, inclusive a sua Hatchet T e... aqui do lado a gente vê sua lâmina auxiliar, que é a T, que até que pega um espaço razoável aqui pra frente. E novamente, de novo, a Beach K, galera. Ainda não sabemos o seu nome, mas ela aqui meio com mistura de um flat com o taper. Porque vocês vejam como é que o ângulozinho aqui embaixo, como que ele é arrondadinho aqui embaixo, não é tão redondo pra cima, igual do taper. Olha só como é que a lâmina dele cortando por aqui. E eu acredito que vai dar pra trocar dois alinhamentos disso aqui, porque como a caixa falou, a gente tem reforço ou pro ataque ou pra resistência. Ainda agora nós temos aqui pro nosso Arc Wizard, esse que já conhece, redondíssimo, ali do lado, a gente viu já como que ele era quando foi mostrado lá primeiramente na Austrália. Nós temos aqui sua lâmina auxiliar, que é o R460 vindo bem rebaixadinho, assim como o Low Orb, galera. Vamos agora para a caixa do Obsidian Shell, prêmio de Random Booster, que alô você que comprava aqui o Kill Shark facilitado no Brasil, pois bem, vai fazer a mesma coisa com o bait do Ciel. Esse aí é um bait que eu não vou ter pressa de obter, porque apesar de ter tirado o amarelo, a Hasbro vai estar vendendo ele garantido. Aqui no Brasil, certeza que a gente vai encontrar ele por umas 80 pratas, o que é pra lá de bom.
Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse outro tubarão aqui que tá vindo com o Pearl Tiger, galera. Se você tá achando aí que o Kill Shark era pouco, eu apresento a vocês o Gill Shark 470 Orb, gente. Nós temos mais um tubarão chegando laranja. E eu não sei se isso aqui é um recolor dele, ou então se a gente vai ter um outro Shark roxo. Mas o negócio é, ele tá vindo aqui com um combo do tipo resistência. E a gente tem mais uma vez o tubarão chegando, pegando ainda mais espaço. E ainda com as mesmas marquinhas que a gente encontrava igual no Bay, que a gente já conhece, gente. Tô aqui bem surpreso que o tubarão tá vindo de novo. O formato dele é bastante o Shelter Dake. A gente tem ele redondo, batendo aqui do lado. Ainda tem os mesmos furinhos. Então quem sabe Dona Meiko não faz alguma coisa a mais na série para ter mais um tubarão para lutar ao lado do Whale Wave, não é mesmo? Outro que a gente tem aqui é o Recolor do Buster Dan amarelo. A gente tinha visto até a caixa dele lá na Itália, mas agora a gente tá vendo aquele amarelo com azul. Onde eu suponho que esse Gill Shark aqui, se ele for de um booster futuro ou algo do tipo, provavelmente a gente vai ter esse mesmo Buster Dan lá dentro. Outro que a gente também vem aqui, é claro, Hammer Incêndio tá aí em várias thumbnails de clickbait de QR Code que ainda não saiu. Hammer Incêndio tá aqui, comprável, bonitinho, em 370H, lançador pretinho, cremalheira vermelha. Esse aí também é mais outro dos garantidos. Outros dois que a gente tem por aqui é o Andy Wizard 160R, verdinho aqui a gente já conhece ele. Shinobi Shadow Shinobi tá vindo aqui com 80 Metal Needle. E também, olha só onde vai tá vindo o Leon Crest, gente. Crest Leon tá vindo com 760 Gear Needle ao lado do Call Sphinx azul com 180 Gear Flat. E vocês percebam que quando a gente tem uma linha misturada, que é um laranja, um azul aqui, do UX com o BX, aqui do lado ele não é metade azul, metade laranja, aqui a gente tem esse cinza, mostrando aqui qual é a cor que a gente tem para esses dois bays. Outros que a gente já tinha encontrado nas listagens é o Kill Shark preto com cinza, que vem com 60 Quake, que pra mim é ótimo, até hoje eu não tenho Quake. E do outro lado nós temos o Sword Phoenix, que foi utilizado para fazer o Phoenix Cypress. Outro pra você comprar garantido, baratão. Nós temos ele aqui com 80 Hexa. Os próximos Blaze que a gente tem aqui, alô você que queria um remake. A Dranzer azul, finalmente comprável, porque até agora a gente só tinha vermelha. Agora a azul tá aqui, assim como a Drigger Slash 480 Point, galera. É um mistério bem grande sobre o que a Hasbro ainda vai fazer sobre os conjuntos dos remakes. A gente sabe que tem o conjunto de arena, que é o conjunto do 2050. E a gente não sabe se lá a gente vai ter esses dois indo com a Draciel e a Dragoon. Esse aí tá um mistério. Mas você que queria a Dranzer azul, achava que ia ficar só pro japonês? Acabou essa história. Vai dar pra você comprar ela, assim como a Digger aqui, branquinha, bonitona, com 480 points, senhoras e senhores. Vamos falar agora dos Base Collab, galera. Nós temos aqui o Spinossauro e o Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus a gente pode notar aqui que é claramente o formato do Viper Tail. E aqui do outro lado agora a gente consegue ver melhor que o Spinosaurus é basicamente o War Tyranno tudo de novo. Aqui a gente tem o mesmo formato que a gente encontrava com o Phoenix Wing. Outro formato que a gente encontra também, galera, nós temos aqui o Bay do Obi-Wan Kenobi e do General Grievous. O do Obi-Wan ainda não fala bem o combo dele aqui do lado, porque a gente viu que era 460 point, mas a gente nota que de um lado, um é claramente o formato do Rhino Horn e o outro aqui tá parecendo um pouco mais o do Night Lance, galera. Ele é meio arredondado, ele parecia até o Stone Mountain, mas é outra história. E trazendo também outros destaques da feira, galera, conjunto do Impact Drake, que tá vindo com o Horror Wyvern. E esse, galera, quando a gente olha o formato dele, muita gente achou que ele seria basicamente um Arrow Wizard verde com o sempre trocado, mas não era bem isso. Aqui na parte da frente dele, a gente tem uma parte um pouquinho mais levantada. Esse aqui é o formato um pouquinho mais nétido. Ele não tem cara tanto de Arrow Wizard. E outro grande destaque da feira é que se até você seguir lá a Hasbro no Instagram deles, eles falam muito da arena portátil, a qual esta a gente já tem aqui no canal e muitos deles lutaram com ela na Re-Rap. O lugar, inclusive, estava muito bem decorado. Nós temos aqui as arenas básicas, tinha lugar pra galera lutar com o app e também tinha essa parede muito bonita com tudo quanto era tipo de Bay. Eu queria muito que a Hasbro aparecesse aqui na abinha aqui no Brasil, mas eu até agora não vi nenhuma listagem deles aparecerem por aqui nos nossos eventos da indústria de brinquedos aqui no Brasil. Aqui novamente agora a gente vê aí, ó, QR Code do Perseus Dark, tá aí, galera. Importante lembrar pra vocês, o app ainda não atualizou, então esse código aqui não vai pegar, mas você agora já sabe como é que vai ser o QR Code e onde é que eles ficam. E aqui nós temos o resto dos bays. Aqui está o Arc Wizard, galera, cada uma das pecinhas dele está por aqui. Também temos aqui o Reaper Incêndio, gente. Tá aqui todas as peças dele, aqui o preto com o vermelho, aqui tem esses alinhamentos aqui do lado, considerando que o Reaper aqui ele tá todo quadrado, ele tá meio que mais voltando às origens, igual a gente encontrava no formato do primeiro Hellsight. Aí depois Courage Dran, eu esperava muito
muito que eles iam chamar de Brave Drum, mas acho que eles tiraram o Brave pra poder não ficar tão parecido com o Oval, que a gente já tem um bem famoso utilizando esse termo, então vamos chamar aqui de Courage Drum, vocês já sabem qual que é o nome. Concluindo aqui, portanto, essa tempestade de notícias, galera, que a gente teve por aqui. Vamos ver o que vai acontecer, principalmente com esse Gil Shark aqui. Ele é prêmio, não é? Que outros combos a gente vai ter? O que mais que a Takara Tomy tá aprontando e de collab? Novamente lhes digo, galera, acredito que no futuro vai ter bait dos Power Rangers, porque é sempre essa série que Power Rangers fica enfiando nos outros, eles sempre tem que pegar um Mighty Morphin, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter mais collabs no futuro e que a gente ainda vai ter mais updates incríveis, tanto pro app quanto pros bays. Eu digo que eu fico muito feliz que se eu não tirar a sorte com o meu Reaper Incêndio, não vai ter problema, porque eu vou poder ir lá e comprar um de boa, assim como a gente viu hoje com o Obsidian Shell, gente. Tô muito feliz, novamente, sigam a Moon Mist Blue, porque é através dela, que tá lá na New York Toy Fair nos Estados Unidos, que tirou a foto e postou. Sigam essa mulher, pelo amor de Deus. E é claro, novamente lhes digo, que se a gente encontrar mais alguma notícia, a gente traz aqui pras senhoras e pros senhores. Faço X imediatamente e até a próxima!